Eu vou sentar aqui e contar a minha história. E eu acredito que tem pessoas aqui hoje que isso vai realmente ajudá-las e realmente vai mudar suas vidas. E, obviamente, para sair de onde eu comecei até onde estou, precisou haver muita pressão, muita luta e superação. Então vamos orar. Pai, eu oro para que, já que não tenho nenhum plano sobre o que vai sair da minha boca, porque você disse em sua palavra para abrirmos a boca e você a encherá. Então, vou me mover aqui e tentar andar sobre as águas e abrir a minha boca confiando em Ti para enchê-la e trazer à tona o que as pessoas precisam ouvir. Minha história é longa para ser contada numa hora, mas eu confio em Ti para trazer as partes que mais ajudarão as pessoas. Eu oro para que, quando terminarmos aqui hoje, todos entendam que não há nada que não possam superar se eles realmente permitirem que você os conduza e também os guie. Em nome de Jesus. Amém. Então, sabe, todos temos uma história. E não é que a minha seja melhor do que a de qualquer outra pessoa. A história de todos é importante para eles e todos fomos feridos. Então eu não digo isso com nenhum tipo de sentimento de autopiedade. Na verdade, posso sentar aqui hoje e dizer a todos que, e sabe, eu sei que parece bobagem até para mim, mas fico feliz agora por ter passado pelo que eu passei. Porque eu sei que isto me fez ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? E então... E foi exatamente isto que me permitiu poder ajudar muitas pessoas ao redor do mundo, porque existem muitas pessoas, especialmente mulheres, que foram abusadas. Talvez não haja como dizer quantas pessoas nesta sala foram abusadas sexualmente. Talvez você tenha contado alguém, talvez não tenha contado, mas se não foi esse tipo de abuso, algum tipo de abandono, ou pais que não te amaram, ou pessoas que falaram mal de você, ou compararam você com um irmão, ou qualquer que seja o caso, todos fomos magoados. E se por acaso você é um dos sortudos que foi criado por ótimos pais que lhe amaram e disseram que você poderia fazer qualquer coisa, você é abençoado além da medida. Porque o que as pessoas fazem com as crianças na infância delas, às vezes é patético. Sei que muitas vezes não percebem o que estão fazendo, a maioria das pessoas está apenas agindo em cima de sua própria dor. É por isso que não adianta odiar as pessoas que te machucaram. Essa é a primeira coisa que você deve entender, porque você nunca ficará bem se estiver cheio de ódio. Nunca ficará bem. Simplesmente não ficará, a menos que você perdoe. Essa é uma das primeiras coisas, e parece a coisa mais injusta pedir para alguém fazer, sabe? Mas tudo que Deus nos pede para fazer, isso é para o nosso próprio benefício. Você tem que entender isso, mesmo que pareça difícil e injusto, é sempre para o seu benefício. E veja, odiar alguém que te machucou é como tomar veneno esperando que o seu inimigo morra. É como se você realmente envenenasse a si mesmo. Então, eu gostaria de dividir isso em duas partes, um pouco sobre o abuso, mas depois quero falar sobre os primeiros dias do ministério e das coisas que tivemos que superar para sair de onde começamos até onde estamos. Porque veja, Dave e eu não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Nenhuma ideia. Não é como se Deus tivesse chamado duas pessoas qualificadas. Então, não tente usar a desculpa, eu não sou qualificado, porque me parece que Ele não chama pessoas qualificadas. Ele só chama as pessoas que estão disponíveis e são bobas o suficiente para sair. E está disposto a ser tolo por Cristo, sabe? Agora veja, honestamente, eu realmente não sabia o que estava fazendo. Eu quase fui reprovada em inglês na escola. E eu sempre detestei a minha voz, porque eu tenho uma voz muito grave para uma mulher, sabe? E agora Deus a faz ecoar por toda a terra. E sabe,
Ele tem bastante senso de humor, se você pensar a respeito. E assim, eu nasci em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial, e meu pai foi enviado para o campo de treinamento no dia em que eu nasci. Então eu só o vi uma vez nesse meio tempo até os meus 13 anos de idade. E assim, éramos só eu e minha mãe e uma tia e um tio. E o meu tio tinha pés chatos e não aceitavam homens com pés chatos no exército, sabe? Naquela época. E assim, sabe, a minha lembrança mais antiga é de ter medo do meu pai. Eu sempre tive. Eu era enraizada no medo desde quando consigo me lembrar. E sabe, a minha mãe me disse que quando ele voltou do exército, ele estava diferente do que quando foi. Eu acho que muitos homens passam por isso por causa das coisas que eles viram e passaram. E ele nem esteve no combate, mas ele estava diferente. Ele era mau. E às vezes, eu acho que o fato dele ser maldoso foi ainda pior do que o abuso. Mas havia algo de errado com ele. Ele cresceu numa família que praticava incesto. E assim ele trouxe isso consigo mesmo. E então, desde a primeira vez que me lembro de tê-lo visto, ele me molestava e depois ele fez de mim praticamente sua amante quando eu tinha cerca de 13 anos de idade. E ele não me controlava com a força, mas me controlava com o medo. E é difícil explicar como você pode ter tanto medo de alguém a ponto de fazer o que a pessoa te manda fazer, seja o que for, sabe? Mas esse tipo de medo, isso pode te adoecer. Era como... Ele trabalhava à noite, eu agradeço a Deus por isso, porque pelo menos eu não ficava perto dele à noite. E minha mãe também tinha medo dele. Eu tinha um irmão que meu pai praticamente abandonou. E me lembro de quando minha mãe engravidou, de orar para que fosse uma menina, esperando que meu pai gostasse mais dela do que de mim, me deixasse em paz, sabe? E não era certo orar assim, mas eu orei. E então eu entrei em contato com alguns parentes, tentei fazer com que me ajudassem. Ninguém quis se envolver. Veja, naquela época, nos anos 50, não se ouvia falar de nada parecido com o que estamos falando. Você nunca ouvia nada sobre abuso sexual e não se falava de nada a respeito. Acontecia, mas as mulheres também eram diferentes. Pouquíssimas mulheres deixavam seus maridos, pouquíssimas se divorciavam e... Assim, quando eu tinha 9 anos, contei para minha mãe o que meu pai fazia comigo e eu me lembro que ela me examinou para ver se encontrava algum machucado. E claro, ele disse que eu estava mentindo, ela escolheu acreditar nele. Eu não sei se ela realmente acreditou, mas acho que ela escolheu acreditar. Quando eu tinha 14 anos, ela entrou em casa e o pegou. E ela se virou e saiu de casa, ficou 2 horas fora, voltou e nunca disse uma palavra a respeito. Nunca disse nada sobre isso. Mas sempre houve uma rixa entre eu e ela. Depois disso, ela meio que se voltou para o meu irmão e começou a bajulá-lo. E coitado, ele nunca teve um pai. E quando ele tinha 17 anos, ele foi para as Forças Armadas, o enviaram para o Vietnã. E para encurtar a história, ele se viciou em drogas quando estava lá naquelas selvas e... Encurtando mais a história, ele acabou se suicidando porque nunca conseguiu sair das drogas. Ele até tentou e nós tentamos ajudá-lo também. Ele era um moço do bem e eu sinceramente acredito que ele foi para o céu. Ele creu, sabe? Ele tinha tantos problemas que ele não conseguia se endireitar. E às vezes as pessoas são assim, elas não... É mais do que o que elas conseguem lidar ou superar. O último lugar que ele ficou foi no Centro dos Sonhos, em Los Angeles, e eu liguei para o pastor Tommy. Ele morou conosco por 4 anos e pensamos que ele havia endireitado mesmo, sentimos que era hora dele ir viver sozinho, mas ele só ficava bem desde que houvesse alguém dizendo o que deveria fazer e observando sempre. Mas assim que você
o deixava sozinho, ele nunca teve nenhuma disciplina ou autocontrole, sempre voltava a ser como ele era antes. E ele tinha um filho de quem não cuidava, ele nunca pagou pensão, nunca cuidou do filho, ele foi extremamente irresponsável. E assim então, entre o álcool e as drogas havia algo que percebi somente agora, sabe? Ele era também esquizofrênico. E minha mãe também. Minha mãe, acho que foi pela culpa. Ela tinha muita culpa. Quando eu tinha, eu acho, cerca de 18 anos, ela teve um colapso mental e teve que fazer tratamento de choque por 2 anos. E assim era toda uma bagunça. Graças a Deus, quando eu tinha 9 anos, fui escondido à igreja com minha tia e meu tio, quando estávamos no que nós chamávamos de roça. Eles moravam a 300 quilômetros de nós, no sudoeste do Missouri. E fui à igreja com a intenção de ser salva. Agora, eu sabia que eu precisava ser salva. Eu não sei como, sabe, eu nem sei onde aprendi esse termo, mas naquela noite de todas as noites, o pastor se esqueceu de fazer o apelo. Bem, eu acho que eu tinha um pouco de determinação na época, porque eu estava com meus primos e eu peguei cada um deles pela mão e eu disse: vamos lá na frente para sermos salvos. Acho que já havia ali sinais de uma evangelista, e então nós fomos lá na frente. Eu me lembro que estava chorando, eu olhei para o pastor e disse: você pode salvar-me? E ele orou conosco e eu me lembro, eu senti uma limpeza por dentro e foi lindo, sabe? Mas no dia seguinte trapacei no jogo de esconde-esconde. Com a cabeça encostada na parede, eu espiei. E o diabo me disse que eu tinha perdido minha salvação. E nunca houve ninguém para me dizer o contrário. E assim daí até os meus 18 anos, eu achava que o que quer que eu tivesse recebido eu havia perdido, mas eu só entendi mais tarde na minha vida que, quando eu tinha 9 anos de idade, essa determinação cresceu em mim de que eu ia vencer, sabe? Eu tinha essa determinação, isso não vai derrotar-me, ninguém vai me ajudar, então eu vou ter que passar por isso e eu vou sobreviver. Me lembro que costumava deitar na cama, quando eu estava na minha adolescência à noite, eu falava: um dia eu vou fazer algo grande. Agora, não sei se era só o destino falando ou se era só a minha cabeça dura, mas meu pai sempre me disse que eu nunca seria nada. E assim eu estava determinada de que eu iria fazer algo com a minha vida. Eu sempre tive o dom de escrever e meus professores queriam que eu me candidatasse a uma bolsa de jornalismo, mas eu sabia que precisava sair de casa e trabalhar e cuidar de mim mesma, e assim nem tentei ir para a faculdade. E agora eu acho tão engraçado que eu escrevi 153 livros e nunca tive nenhum tipo de estudo para fazer isso. E assim então, nunca pense que você não tem estudo suficiente para fazer algo. Você pode fazer qualquer coisa que Deus quer que você faça. Amém? E não há nada que você passe que você não possa superar com a ajuda de Deus. Nada. Nada mesmo. Então você pode imaginar como foi minha vida nesses 18 anos, sabe? Eu olho para trás e... Na verdade, nem gosto muito de usar esta palavra, mas de fato, o que meu pai fazia comigo era me estuprar. Ele não usava força, mas ainda assim era isso. E imagino que tenha sido umas 200 vezes, sabe, durante esses 18 anos. Então eu cresci muito solitária. Ele era tão problemático que eu não conseguia nem levar minhas amigas em casa porque ele ia atrás delas. E ele não me deixava fazer nada, ir a lugar algum. Eu não podia ter amigos, então todos os meus primeiros 18 anos foram sobre eu vou sobreviver, eu vou sair daqui. E
Ele trabalhava à noite. Assim que terminei o colégio, arrumei minhas coisas em 2 ou 3 caixinhas e aluguei um apartamento mobiliado, sabe? E fui embora. Eu achava que eu tinha me livrado do meu problema. Sabe, eu não percebia que eu o carregava na minha alma. Eu realmente não entendia que eu tinha um problema, sabe? E esse é o primeiro problema quando você tem um problema e não percebe que tem um problema. Porque o que você faz é colocar a culpa em todo mundo. Amém? E então eu achava que ninguém iria me querer porque eu tinha sido abusada. Então me casei com o primeiro cara que demonstrou algum interesse por mim. E eu tinha 18 anos e ele 19. Ele tinha mais problemas do que eu, se é que isso fosse possível. E as pessoas problemáticas geralmente se casam com outras pessoas problemáticas e trazem problemas umas para as outras. E depois, se elas têm filhos, trazem problemas para as crianças. Mas, na primeira vez que engravidei e tive um aborto espontâneo, então meu filho mais velho, que eu chamei de Dave, foi o resultado desse casamento. Agora, isso foi um pesadelo de 5 anos. Sabe, ele simplesmente era Ele não trabalhava, ele vendia carros usados, mas na maioria das vezes não trabalhava. Ele era um ladrão fajuto. E logo depois do divórcio, ele acabou indo para a prisão por passar cheques sem fundo e... Quando eu tinha 18 anos, ele me levou para Albuquerque e, naquele tempo, eles pagavam para levar carros para vários estados. E assim, dirigimos um carro para Albuquerque, ele foi pago e ficamos lá algumas semanas. E um dia ele simplesmente não voltou para casa e eu fui abandonada em Albuquerque. Eu não tinha carro, consegui um emprego e ia a pé para o trabalho, mas não conseguia dinheiro suficiente. Encontrei alguém em St. Louis, o irmão de uma conhecida. Ele me mandou o dinheiro para uma passagem de volta para casa. E ele fez a mesma coisa comigo de novo em Oakland, Califórnia. Ele ficava com outras mulheres o tempo todo. E finalmente, quando engravidei do menino que hoje comanda as nossas missões mundiais, eu o deixei e ele disse a todos que o bebê não era dele. Ele veio morar a 2 quarteirões de mim com uma outra mulher. Eu me diverti muito, sabe, nesta minha vida. E assim, quando eu tive o bebê, ele foi ao hospital e não dava para negar que o bebê era dele, parecia muito com ele. E aí saímos do hospital sem ter para onde ir. Então, para todos os efeitos, eu era uma sem-teto. É realmente muito engraçado quando eu penso nisso agora. Aqui estou eu hoje. Numa época eu era, sabe, uma sem-teto, eu não tinha para onde ir. E assim eu posso dizer, o que quer que tenha acontecido em sua vida ou que esteja acontecendo, nunca pense que você não pode superar isso. Apenas pense que Deus pode fazer algo grande em sua vida. Porque eu estou te dizendo, você pode ter um péssimo começo e um excelente final, sabe? Amém? Então ele ligou para a ex-mulher de um dos seus irmãos, que por sinal era uma cristã, e perguntou se ela nos acolheria por um tempo. Ela disse sim. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu tive aquele bebê, eu devo ter tido uma infecção porque fiquei com 3 furúnculos grandes no meu corpo e nem tive o bom senso de ir ao médico, sabe? Mas assim que pude, eu consegui um emprego e consegui um apartamento, e ele tinha ido embora com a namorada. E voltou mais uma vez e eu finalmente cheguei ao ponto em que eu não aguentava mais. Eu disse, eu quero o divórcio, bem? Eu realmente não conseguia cuidar de mim, do bebê, e sem ninguém para me ajudar, então esse foi o último recurso. Então eu teria que ligar para o meu pai e pedir para voltar para casa, sabendo que isso significava que eu teria que gastar todo o meu tempo tentando me esquivar dele. Bem, agora entra em cena o Dave Meyer. E minha mãe e meu pai moravam numa casa geminada. Você já deve ter visto uma.
costumava ser muito popular. Você comprava uma casa, mas era uma moradia para 2 famílias e eles moravam na cidade, era uma moradia em cima e outra embaixo e eles alugaram um andar de cima e o rapaz que morava no andar de cima trabalhava com o Dave e Dave foi buscá-lo numa noite para ir a algum lugar e eu estava na frente lavando o carro da minha mãe. Eu usava shorts curtos e ele achou que eu era bonita, e então ele resolveu flertar comigo. Bem, eu não gostava de homens, não confiava neles, eu era um gato escaldado. E ele disse, quando terminar de lavar esse carro, você pode lavar o meu? Eu disse, amigo, se você quer seu carro lavado, lave você mesmo. Agora, o que vou dizer a vocês é honesto e verdadeiro. Dave era um cristão nascido de novo, cheio do Espírito, que estava orando por uma esposa. Ele disse a Deus que estava pronto para se casar, e ele orou dizendo que seja com alguém que precise de ajuda. Então ele nunca poderá dizer que ele não recebeu o que ele pediu. Então eu olho para trás e acho que isso foi uma armação muito divina. Eu costumava deitar na cama com meu primeiro marido e orar para que um dia Deus me desse alguém que realmente me amasse. Eu sempre pedia que seja alguém que me leve para a igreja. Eu queria ir para a igreja, queria servir a Deus, mas não sabia fazê-lo por mim mesma. E eu sempre orei desde os 9 anos de idade. Eu orava e, sabe, eu orava para que Deus me tirasse daquela situação e Ele não tirou, mas me guiou através disso. Às vezes oramos para que Deus nos tire das coisas, Ele não tira e não entendemos. E você pode me perguntar, eu tenho que entender que Deus não livra uma garotinha de uma situação como aquela? E não, eu não entendo, mas tudo cooperou para o bem. E Deus tem razões para as coisas que nós não entendemos, e tudo que eu sei é que não há nada em sua vida que será desperdiçado, nenhuma quantidade de dor, nenhuma quantidade de injustiça será desperdiçada. Se você entregar isso a Deus, Ele vai fazer algo lindo com isso. Amém? Então, David diz que o que ele sentiu dentro dele na hora que eu disse aquilo foi: essa é a garota para mim. Então aquilo tinha que ser de Deus, ou então ele era louco, um dos dois. E eu acho que era de Deus, porque estamos há 56 anos na estrada e ainda estamos juntos. Amém? Tivemos uns 3 ou 4, talvez 5 encontros, e ele me pediu em casamento. E na noite em que ele me pediu em casamento, eu fiquei tentando chegar em casa porque eu queria chegar antes do meu pai. Ele sempre saía e ficava bêbado no sábado à noite, então eu gostava de fingir que já estava dormindo quando ele chegasse em casa. E Dave repetindo: eu tenho algo para te dizer, eu quero falar com você. Bem, eu achava que ele iria terminar comigo, porque eu sempre olhava para o lado negativo de tudo, sabe? Eu sempre esperava o pior, porque era tudo que eu tinha recebido. E talvez alguns aqui ainda estejam agindo assim. E você ainda está esperando pelo pior, porque foi o que sempre teve. Bem, eu estou te pedindo que você faça um novo começo e comece a acreditar que algo de bom vai acontecer com você a qualquer momento. Vocês vão fazer isso? Eu quero encorajá-los a dizer todas as manhãs: algo de bom vai acontecer comigo hoje. Não porque você é bom, mas porque Deus é bom. Amém? Algo de bom vai acontecer comigo hoje. Amém? E assim nós nos casamos. Eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo, eu nem sabia o que era o amor. Eu tinha um bebê de quase 1 ano, estávamos casados há 3 semanas e David olhou para mim e disse: o que há de errado com você? Eu era muito negativa, ele dizia: por que você é tão negativa? Eu dizia: bem, se você não espera que nada de bom aconteça, então não ficará desapontado se não acontecer. Então, nunca me diga que você não consegue superar a negatividade,
porque eu não conseguia ter 2 pensamentos positivos sem que meu cérebro tivesse uma cãibra. Eu vou sentar aqui e contar a minha história. E eu acredito que tem pessoas aqui hoje que isso vai realmente ajudá-las e realmente vai mudar suas vidas. E, obviamente, para sair de onde eu comecei até onde estou, precisou haver muita pressão, muita luta e superação. Então vamos orar. Pai, eu oro para que, já que não tenho nenhum plano sobre o que vai sair da minha boca, porque você disse em sua palavra para abrirmos a boca e você a encherá. Então, vou me mover aqui e tentar andar sobre as águas e abrir a minha boca confiando em Ti para enchê-la e trazer à tona o que as pessoas precisam ouvir. Minha história é longa para ser contada numa hora, mas eu confio em Ti para trazer as partes que mais ajudarão as pessoas. Eu oro para que, quando terminarmos aqui hoje, todos entendam que não há nada que não possam superar se eles realmente permitirem que você os conduza e também os guie. Em nome de Jesus. Amém. Então, sabe, todos temos uma história. E não é que a minha seja melhor do que a de qualquer outra pessoa. A história de todos é importante para eles e todos fomos feridos. Então eu não digo isso com nenhum tipo de sentimento de autopiedade. Na verdade, posso sentar aqui hoje e dizer a todos que, e sabe, eu sei que parece bobagem até para mim, mas fico feliz agora por ter passado pelo que eu passei, porque eu sei que isto me fez ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? E então, e foi exatamente isto que me permitiu poder ajudar muitas pessoas ao redor do mundo, porque existem muitas pessoas, especialmente mulheres, que foram abusadas. Talvez não haja como dizer quantas pessoas nesta sala foram abusadas sexualmente. Talvez você tenha contado alguém, talvez não tenha contado, mas se não foi esse tipo de abuso, algum tipo de abandono, ou pais que não te amaram, ou pessoas que falaram mal de você, ou compararam você com um irmão, ou qualquer que seja o caso, todos fomos magoados. E se por acaso você é um dos sortudos que foi criado por ótimos pais que lhe amaram e disseram que você poderia fazer qualquer coisa, você é abençoado além da medida. Porque o que as pessoas fazem com as crianças na infância delas, às vezes é patético. Sei que muitas vezes não percebem o que estão fazendo, a maioria das pessoas está apenas agindo em cima de sua própria dor. É por isso que não adianta odiar as pessoas que te machucaram. Essa é a primeira coisa que você deve entender, porque você nunca ficará bem se estiver cheio de ódio. Nunca ficará bem. Simplesmente não ficará, a menos que você perdoe. E essa é uma das primeiras coisas, e parece a coisa mais injusta pedir para alguém fazer, sabe? Mas tudo que Deus nos pede para fazer, isso é para o nosso próprio benefício. Você tem que entender isso, mesmo que pareça difícil e injusto, é sempre para o seu benefício. E veja, odiar alguém que te machucou é como tomar veneno esperando que o seu inimigo morra. É como se você realmente envenenasse a si mesmo. Então, eu gostaria de dividir isso em 2 partes, um pouco sobre o abuso, mas depois quero falar sobre os primeiros dias do ministério e das coisas que tivemos que superar para sair de onde começamos até onde estamos. Porque veja, Dave e eu não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Nenhuma ideia. Não é como se Deus tivesse chamado 2 pessoas qualificadas. Então, não tente usar a desculpa, eu não sou qualificado, porque me parece que Ele não chama pessoas qualificadas. Ele só chama as pessoas que estão disponíveis e são bobas o suficiente para sair. E está disposto a ser tolo por Cristo, sabe? Agora veja, honestamente, eu realmente não sabia o que estava fazendo. Eu quase fui reprovada em inglês na escola.
E eu sempre detestei a minha voz porque eu tenho uma voz muito grave para uma mulher, sabe? E agora Deus a faz ecoar por toda a terra. E sabe, ele tem bastante senso de humor, se você pensar a respeito. E assim, eu nasci em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial, e meu pai foi enviado para o campo de treinamento no dia em que eu nasci. Então eu só o vi uma vez nesse meio tempo até os meus 13 anos de idade. E assim, éramos só eu e minha mãe e uma tia e um tio. E o meu tio tinha pés chatos e não aceitavam homens com pés chatos no exército, sabe? Naquela época. E assim, sabe, a minha lembrança mais antiga é de ter medo do meu pai. Eu sempre tive. Eu era enraizada no medo desde quando consigo me lembrar. E sabe, a minha mãe me disse que quando ele voltou do exército, ele estava diferente do que quando foi. Eu acho que muitos homens passam por isso por causa das coisas que eles viram e passaram. E ele nem esteve no combate, mas ele estava diferente. Ele era mau. E às vezes, eu acho que o fato dele ser maldoso foi ainda pior do que o abuso. Mas havia algo de errado com ele. Ele cresceu numa família que praticava incesto. E assim ele trouxe isso consigo mesmo. E então, desde a primeira vez que me lembro de tê-lo visto, ele me molestava e depois ele fez de mim praticamente sua amante quando eu tinha cerca de 13 anos de idade. E ele não me controlava com a força, mas me controlava com o medo. E é difícil explicar como você pode ter tanto medo de alguém a ponto de fazer o que a pessoa te manda fazer, seja o que for, sabe? Mas esse tipo de medo, isso pode te adoecer. Era como... Ele trabalhava à noite, eu agradeço a Deus por isso, porque pelo menos eu não ficava perto dele à noite. E minha mãe também tinha medo dele. Eu tinha um irmão que meu pai praticamente abandonou. E me lembro de quando minha mãe engravidou, de orar para que fosse uma menina, esperando que meu pai gostasse mais dela do que de mim, me deixasse em paz, sabe? E não era certo orar assim, mas eu orei. E então eu entrei em contato com alguns parentes, tentei fazer com que me ajudassem. Ninguém quis se envolver. Veja, naquela época, nos anos 50, não se ouvia falar de nada parecido com o que estamos falando. Você nunca ouvia nada sobre abuso sexual e não se falava de nada a respeito. Acontecia, mas as mulheres também eram diferentes. Pouquíssimas mulheres deixavam seus maridos, pouquíssimas se divorciavam. E assim, quando eu tinha 9 anos, contei para minha mãe o que meu pai fazia comigo e eu me lembro que ela me examinou para ver se encontrava algum machucado. E claro, ele disse que eu estava mentindo, ela escolheu acreditar nele. Eu não sei se ela realmente acreditou, mas acho que ela escolheu acreditar. Quando eu tinha 14 anos, ela entrou em casa e o pegou. E ela se virou e saiu de casa, ficou 2 horas fora, voltou e nunca disse uma palavra a respeito. Nunca disse nada sobre isso. Mas sempre houve uma rixa entre eu e ela. Depois disso, ela meio que se voltou para o meu irmão e começou a bajulá-lo e ele
Coitado, ele nunca teve um pai e, quando ele tinha 17 anos, ele foi para as Forças Armadas, o enviaram para o Vietnã e, para encurtar a história, ele se viciou em drogas quando estava lá naquelas selvas e, encurtando mais a história, ele acabou se suicidando porque nunca conseguiu sair das drogas. Ele até tentou e nós tentamos ajudá-lo também. Ele era um moço do bem e eu sinceramente acredito que ele foi para o céu. Ele creu, sabe? Ele tinha tantos problemas que ele não conseguia se endireitar. E às vezes as pessoas são assim, elas não, é mais do que o que elas conseguem lidar ou superar. O último lugar que ele ficou foi no Centro dos Sonhos, em Los Angeles, e eu liguei para o pastor Tommy. Ele morou conosco por 4 anos e pensamos que ele havia endireitado mesmo, sentimos que era hora dele ir viver sozinho, mas ele só ficava bem desde que houvesse alguém dizendo o que deveria fazer e observando sempre. Mas assim que você o deixava sozinho, ele nunca teve nenhuma disciplina ou autocontrole, sempre voltava a ser como ele era antes. E ele tinha um filho de quem não cuidava, ele nunca pagou pensão, nunca cuidou do filho, ele foi extremamente irresponsável. E assim então, entre o álcool e as drogas havia algo que percebi somente agora, sabe? Ele era também esquizofrênico. E minha mãe também. Minha mãe, acho que foi pela culpa. Ela tinha muita culpa. Quando eu tinha, eu acho, cerca de 18 anos, ela teve um colapso mental e teve que fazer tratamento de choque por 2 anos. E assim era toda uma bagunça. Graças a Deus, quando eu tinha 9 anos, fui escondido à igreja com minha tia e meu tio, quando estávamos no que nós chamávamos de roça. Eles moravam a 300 quilômetros de nós, no sudoeste do Missouri. E fui à igreja com a intenção de ser salva. Agora, eu sabia que eu precisava ser salva. Eu não sei como, sabe, eu nem sei onde aprendi esse termo, mas naquela noite de todas as noites, o pastor se esqueceu de fazer o apelo. Bem, eu acho que eu tinha um pouco de determinação na época, porque eu estava com meus primos e eu peguei cada um deles pela mão e eu disse: vamos lá na frente para sermos salvos. Acho que já havia ali sinais de uma evangelista. E então, nós fomos lá na frente. Eu me lembro que estava chorando. Eu olhei para o pastor e disse: você pode salvar-me? E ele orou conosco e eu me lembro. Eu senti uma limpeza por dentro e foi lindo, sabe? Mas no dia seguinte, trapaceei no jogo de esconde-esconde. Com a cabeça encostada na parede, eu espiei. E o diabo me disse que eu tinha perdido minha salvação. E nunca houve ninguém para me dizer o contrário. E assim, daí até os meus 18 anos, eu achava que o que quer que eu tivesse recebido, eu havia perdido, mas eu só entendi mais tarde na minha vida que, quando eu tinha 9 anos de idade, essa determinação cresceu em mim de que eu ia vencer, sabe? Eu tinha essa determinação, isso não vai derrotar-me, ninguém vai me ajudar, então eu vou ter que passar por isso e eu vou sobreviver. Me lembro que costumava deitar na cama, quando eu estava na minha adolescência à noite, eu falava: um dia eu vou fazer algo grande. Agora, não sei se era só o destino falando ou se era só a minha cabeça dura, mas meu pai sempre me disse que eu nunca seria nada. E assim eu estava determinada de que eu iria fazer algo com a minha vida. Eu sempre tive o dom de escrever e meus professores queriam que eu me candidatasse a uma bolsa de jornalismo, mas eu sabia que precisava sair de casa e trabalhar e cuidar de mim mesma, e assim nem tentei ir para a faculdade. E agora eu acho tão engraçado que eu escrevi 153 livros e nunca tive nenhum tipo de estudo para fazer isso. E assim então, nunca pense que você não tem estudo suficiente para fazer algo.
você pode fazer qualquer coisa que Deus quer que você faça. Amém? E não há nada que você passe que você não possa superar com a ajuda de Deus. Nada. Nada mesmo. Então você pode imaginar como foi minha vida nesses 18 anos, sabe? Eu olho para trás e... Na verdade, nem gosto muito de usar esta palavra, mas de fato, o que meu pai fazia comigo era me estuprar. Ele não usava força, mas ainda assim era isso. E imagino que tenha sido umas 200 vezes, sabe? Durante esses 18 anos. Então eu cresci muito solitária. Ele era tão problemático que eu não conseguia nem levar minhas amigas em casa porque ele ia atrás delas. E ele não me deixava fazer nada, ir a lugar algum. Eu não podia ter amigos, então todos os meus primeiros 18 anos foram sobre eu vou sobreviver, eu vou sair daqui. E ele trabalhava à noite. Assim que terminei o colégio, arrumei minhas coisas em 2 ou 3 caixinhas e aluguei um apartamento mobiliado, sabe? E fui embora. Eu achava que eu tinha me livrado do meu problema. Sabe, eu não percebia que eu o carregava na minha alma. Eu realmente não entendia que eu tinha um problema, sabe? E esse é o primeiro problema quando você tem um problema e não percebe que tem um problema. Porque o que você faz é colocar a culpa em todo mundo. Amém? E então eu achava que ninguém iria me querer porque eu tinha sido abusada. Então me casei com o primeiro cara que demonstrou algum interesse por mim. E eu tinha 18 anos, ele 19. Ele tinha mais problemas do que eu, se é que isso fosse possível. E as pessoas problemáticas geralmente se casam com outras pessoas problemáticas e trazem problemas umas para as outras. E depois, se elas têm filhos, trazem problemas para as crianças. Mas na primeira vez que engravidei e tive um aborto espontâneo, então meu filho mais velho, que eu chamei de Dave, foi o resultado desse casamento. Agora, isso foi um pesadelo de 5 anos. Sabe, ele simplesmente era Ele não trabalhava, ele vendia carros usados, mas na maioria das vezes não trabalhava. Ele era um ladrão fajuto. E logo depois do divórcio, ele acabou indo para a prisão por passar cheques sem fundo. E quando eu tinha 18 anos, ele me levou para Albuquerque. Naquele tempo, eles pagavam para levar carros para vários estados. E assim, dirigimos um carro para Albuquerque, ele foi pago e ficamos lá algumas semanas. E um dia ele simplesmente não voltou para casa e eu fui abandonada em Albuquerque. Eu não tinha carro, consegui um emprego e ia a pé para o trabalho, mas não conseguia dinheiro suficiente. Encontrei alguém em St. Louis, o irmão de uma conhecida. Ele me mandou o dinheiro para uma passagem de volta para casa. E ele fez a mesma coisa comigo de novo em Oakland, Califórnia. Ele ficava com outras mulheres o tempo todo. E finalmente, quando engravidei do menino que hoje comanda as nossas missões mundiais, eu o deixei e ele disse a todos que o bebê não era dele.
Ele veio morar a 2 quarteirões de mim com uma outra mulher. Eu me diverti muito, sabe, nesta minha vida. E assim, quando eu tive o bebê, ele foi ao hospital e não dava para negar que o bebê era dele, parecia muito com ele. E aí saímos do hospital sem ter para onde ir. Então, para todos os efeitos, eu era uma sem-teto. É realmente muito engraçado quando eu penso nisso agora. Aqui estou eu hoje. Numa época eu era, sabe, uma sem-teto, eu não tinha para onde ir. E assim eu posso dizer, o que quer que tenha acontecido em sua vida ou que esteja acontecendo, nunca pense que você não pode superar isso. Apenas pense que Deus pode fazer algo grande em sua vida. Porque eu estou te dizendo, você pode ter um péssimo começo e um excelente final, sabe? Amém? Então ele ligou para a ex-mulher de um dos seus irmãos, que por sinal era uma cristã, e perguntou se ela nos acolheria por um tempo. Ela disse sim. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu tive aquele bebê, eu devo ter tido uma infecção porque fiquei com 3 furúnculos grandes no meu corpo e nem tive o bom senso de ir ao médico, sabe? Mas assim que pude, eu consegui um emprego e consegui um apartamento, e ele tinha ido embora com a namorada. E voltou mais uma vez e eu finalmente cheguei ao ponto em que eu não aguentava mais. Eu disse, eu quero o divórcio, bem? Eu realmente não conseguia cuidar de mim, do bebê, e sem ninguém para me ajudar, então esse foi o último recurso. Então eu teria que ligar para o meu pai e pedir para voltar para casa, sabendo que isso significava que eu teria que gastar todo o meu tempo tentando me esquivar dele. Bem, agora entra em cena o Dave Maier. E minha mãe e meu pai moravam numa casa geminada. Você já deve ter visto uma. Isto costumava ser muito popular. Você comprava uma casa, mas era uma moradia para 2 famílias e eles moravam na cidade. Era uma moradia em cima e outra embaixo e eles alugaram um andar de cima e o rapaz que morava no andar de cima trabalhava com o Dave e Dave foi buscá-lo numa noite para ir a algum lugar e eu estava na frente lavando o carro da minha mãe. Eu usava shorts curtos e ele achou que eu era bonita e então ele resolveu flertar comigo. Bem, eu não gostava de homens, não confiava neles, eu era um gato escaldado. E ele disse, quando terminar de lavar esse carro, você pode lavar o meu? Eu disse, amigo, se você quer seu carro lavado, lave você mesmo. Agora, o que vou dizer a vocês é honesto e verdadeiro. Dave era um cristão nascido de novo, cheio do Espírito, que estava orando por uma esposa. Ele disse a Deus que estava pronto para se casar, e ele orou dizendo que seja com alguém que precise de ajuda. Então ele nunca poderá dizer que ele não recebeu o que ele pediu. Então eu olho para trás e acho que isso foi uma armação muito divina. Eu costumava deitar na cama com meu primeiro marido e orar para que um dia Deus me desse alguém que realmente me amasse. Eu sempre pedia que seja alguém que me leve para a igreja. Eu queria ir para a igreja, queria servir a Deus, mas não sabia fazê-lo por mim mesma. E eu sempre orei desde os 9 anos de idade. Eu orava e, sabe, eu orava para que Deus me tirasse daquela situação e Ele não tirou, mas me guiou através disso. Às vezes oramos para que Deus nos tire das coisas, Ele não tira e não entendemos. E você pode me perguntar, eu tenho que entender que Deus não livra uma garotinha de uma situação como aquela? E não, eu não entendo, mas tudo cooperou para o bem. E Deus tem razões para as coisas que nós não entendemos. E tudo que eu sei é que não há nada em sua vida que será desperdiçado, nenhuma vez 5 encontros. E é bem, se você não espera que nada de bom aconteça, então não ficará desapontado se não acontecer. Então, nunca me diga que você não consegue superar a negatividade, porque eu não conseguia ter 2 pensamentos positivos sem que meu cérebro tivesse uma cãibra.
comece a acreditar que algo de bom vai acontecer com você a qualquer momento. Vocês vão fazer isso? Eu quero encorajá-los a dizer todas as manhãs: algo de bom vai acontecer comigo hoje. Não porque você é bom, mas porque Deus é bom. Amém? Algo de bom vai acontecer comigo hoje. Amém? E assim nós nos casamos. Eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo, eu nem sabia o que era o amor. Eu tinha um bebê de quase 1 ano, estávamos